Oi, gente, aqui é Silvia Pires, terapeuta holística. Vamos começar mais uma live hoje com a Viviane, uma amada. E ela tá online, deixa eu chamá-la para participar. O assunto é espiritualidade na nova era. Oi, Vanessa, meu amor. Deixa eu chamar aqui, peraí. Vivi. Tudo bem? Você já gravou? Tava não, tá bem? Esse bate-papo gostoso sobre espiritualidade. Vanessa sabe bem o que é, né? Com as suas meditações maravilhosas. Te mandar aviãozinho para chamar o povo. Deve estar, já que fica gravado, né? A gente chama esse bate-papo aí. Se tiver online, bora participar. Ai, estudar, bom, eu adoro estudar também. Estudar, ler é comigo mesmo. E é maravilhoso, né? Essa conexão que a gente faz com a espiritualidade. E essa live é justamente para falar sobre isso, porque a gente fala de tanta coisa, e geralmente de espiritualidade a gente não fala nada, né? E aí eu queria saber como que tá como as pessoas lidam com isso no dia a dia, né? A Vivi, mãe de gêmeos, daqui a pouco ela entra, já mandei o convite. Daquela belezura, daqui a pouco tá aí, porque ah, como a gente faz 1454 coisas que eu não gosto de falar, então vamos ver se ela mandou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ela nem entrou ainda. Tá bom, meu amor. Vivi, cadê você? Eu vim aqui para te ver. Gente, a Vivi, ela é consultora de bem-estar e autocuidado para as irmãs. Um assunto bem legal, né? Bem atualizado também. E ela vai falar sobre como é esse dia a dia dela de, de mãe, de dicas de mãe também, né? Ainda mais agora nas férias, com as crianças, e a maioria das pessoas está nessa fase, né? A Vivi, eu conheci ela na Conexão Feminina, da Ju, da Dani, duas pessoas maravilhosas, e, e a gente conheceu bastante, eu conheci bastante gente, a Vivi é uma delas. E essas lives que eu estou fazendo sobre espiritualidade é justamente para falar da espiritualidade no dia a dia. A gente é tão no automático que a gente esquece, às vezes, de um simples agradecimento, né? E, e o ser grata é, nos traz tantas bênçãos, né? Tanta coisa boa. Então, é esse bate-papo que a gente vai ter hoje, para viver. Eu vou pedir para ela, vou chamar ela de novo. Deixa eu ver o que acontece. Bom, já que ela não chega, deixa eu dar outro recado aqui também.
Gente, eu tô falando dessa conexão feminina para empreendedoras, vai ter a segunda turma, tá? Segunda turma são vagas limitadas. Aqui nos meus posts tem lá o contato da Dani e da Ju para esse segundo semestre. Oi, Dani, que acabou de chegar. Tudo bem, meu amor? Oi, você tem que- E esse Conexão Feminina, gente, é muito bom. Eu recomendo esse segundo semestre para quem é empreendedora, para quem está começando ou quem já está também, porque é sempre um network e um conhecimento que elas trazem para nós. Então é muito, muito legal. Oi, Bel, tudo bem? Estou aguardando aqui a Vivi e aproveitando e chamando o pessoal para o encontro de conexão feminina, turma 2 agora no segundo semestre, tá bom? Bora, mulherada, para conexão, é isso mesmo, Dani. A Dani é uma das idealizadoras desse projeto, e aí pode chamá-la que ela vai tirar todas as dúvidas com vocês, ok, amores? Eu vou mandar de novo aqui para Vivi, eu não sei porque ela estava ao vivo, ela estava online até agora há pouco. Eu não sei o que que aconteceu. Vou mandar o convite, ver agora se dá certo. Mandei. Vamos ver se ela consegue entrar. Vivi entrou. Vamos lá. Entrar ao vivo. Pronto. O que acontece? Eu aceito e ela não aparece. Como de internet? Nossa, Vivi, eu entro, eu aceito, mas não vai. Tá, ela não conseguiu participar. Gente, acontece nas melhores famílias. Estou mandando convite para ela de novamente, para ver se ela consegue, certo? Agora vai, hein? Agora sim. Tava aqui tentando. Para mim tá falhando, Vi. Ai, seja bem-vinda, amor. Agora deu certo você entrar. Ah, boa tarde, meu amor. Tudo Tudo bem? bem? Boa tarde para todo mundo que está aqui. Que honra participar. Tá bem? Gratidão, Silvia. Muito bom, né? Eu falei como a gente já se conheceu no Conexão Feminina, já chamei o pessoal para a segunda turma, que começa agora no segundo semestre, para falar com a Dani, Isso aí, a gente está né? E hoje a divulgando. gente está aqui para falar um pouco sobre espiritualidade, mas eu quero que você fale também um pouquinho de você, dessa multi que tu é, né? Que somos. É que eu sou multi em dose É, que dupla, né? sou. Então, mãe de gêmeos, loucura total. Bom, queria primeiro agradecer, né, o seu convite. A gente se conheceu no Conexão e realmente é bem a palavra, né? A gente vai fortalecendo essas conexões, né? E a gente vai afinando as coisas que a gente gosta, vai afinando os interesses e parece que o universo vai encaixando, né? Então, eu sou a Viviane, eu sou consultora para mães, né, de bem-estar e autoestima. Eu tenho 42 anos, 43, e sou mãe de gêmeos, como ela falou, né? E tô nessa nova fase da minha vida de praticamente transição de carreira, né? Porque eu trabalhei muito tempo no mercado tradicional e agora
empreendendo aí no ramo de mães. E por isso a gente se encontrou no Conexão, né, um programa para mulheres empreendedoras, e aqui nós estamos hoje, afinando nossas conexões. É verdade, né, Vivi? E eu acho tão legal que você fala de bem-estar e autoestima para as mães, para a mãe, né? Porque é uma fase que eu acho, eu sei, eu não fui mãe, né? Eu não fui mãe, mas eu vejo a loucura que é o que deve ser, porque a gente já tem tanta coisa para fazer e cuidar daquele ser tão minúsculo, tão fofinho, tão pequenininho, que depende totalmente de você. É uma loucura total e você acaba se esquecendo, né? Daquele autocuidado que você tem, né? Não sei se é no começo principalmente, Sim, né? Como que é isso? é bem como você falou, assim, a gente acaba se esquecendo. Inclusive, a gente tá com uma participante aqui, a Terezinha. Ela é minha amiga de mentoria, né? Que eu falo da Tarsena nas Chuvas. A Marcinha também entrou agora. Coincidentemente, são mães de gêmeos, né? Ah, Mães de gêmeos. A Terê é mãe de 5 crianças lindas, né? Não todos são gêmeos, né? Tem uma parte de gêmeos e tem as outras ah, crianças, né? Nas suas fases. Mas o meu foco uhum. de trabalho, meu interesse surgiu justamente através da minha necessidade, sabe? Do meu período como maternidade, principalmente no começo. Eu lembro que uma amiga falou assim para mim: nunca deixe de se cuidar, nunca se esqueça de você. E é engraçado que aquilo reverberou na minha cabeça durante muito tempo, mas ficou latente só para mim. E quando eu fui passando as fases, né, desde a amamentação e introdução alimentar, enfim, todas as fases dele, aquela fase mais louca que a gente passa quando a gente acha que a gente não vai aguentar, a gente acha que aquilo não vai, você não vai sobreviver, né? Você fala, gente, como eu vou encarar isso? Eu tenho que ser forte. Vou dar conta. Eu tenho que ser forte, e aí eu tenho que ser forte por eles, por eles. E aí eu falei, não, eu tenho que ser forte por mim primeiro. Porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir dar o melhor para eles, né? E aí foi o estalo daquela frase. E aí, durante todo o processo, eu sempre me quis ser forte para eu poder ser forte para eles e por eles, né? E pelas pessoas que estavam ao meu redor, pelo meu marido, né? Porque é um mundo novo também para os pais, né? Para os maridos, porque coitados, eles acabam indo para, vamos dizer assim, com todo carinho, mas às vezes para um escanteio, porque eles também estão num processo diferente, e às vezes eles vão para um lugar em que o marido entra em segundo plano. Ele passa a ter que ser pai e vivenciar todo aquele mundo novo também. Então, se a mulher também não tiver esse olhar, que o marido também está num lugar estranho, isso, a gente faz um desarranjo dentro né, de casa. Então, o meu trabalho hoje é lidar, é falar com a mãe, mas com o foco mulher. Porque hoje já existem muitas páginas que falam para mães, mas o sono do bebê, a alimentação, a como lidar com birras, como lidar com comportamento, mas poucos falam com a mãe, mulher, né? E o meu foco foi justamente assim: eu te vejo mãe, mulher. Então, meu cuidado é justamente isso, não deixar que ela se esqueça, não deixar que ela se abandone. Vai começando aos pouquinhos, 5 minutos do seu dia. É o que eu falo, as fases vão se adaptando. Então, no comecinho né, das crianças, os primeiros meses, é realmente complicado.
Mas sabe, um momento que você tenha de respirar, de meditar, como a nossa amiga Vanessa ensina. Aos pouquinhos você se adapta para É, poder tirar o coque, pentear o cabelo. E cada etapa a gente vai conseguindo incluir um pouquinho mais. Mas não pode deixar de se cuidar, nem de cabeça, nem do externo, que mexe com a nossa autoestima e mexe com o nosso bem-estar. Eu falo, uma mulher que está plena, que está feliz, é uma mãe mais feliz, mais entregue, é uma esposa mais entregue, mais plena, e a casa flui, né? Lógico que com todas as dificuldades, né? Não é um conto de fadas, a gente não pode romantizar, mas a gente pode dizer que é possível sim. É só ter decisão, tomar uma decisão. tá falhando aqui, eu não sei se aí tá. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Ainda mais homem, que geralmente não foi criado, entre aspas, para lidar com a maternidade, né? Porque ele não sabe lidar nem com a situação da mãe naquele momento, com a esposa, e nem com o filho, a maioria, né? Não sabe se cuida, se não cuida, o que que eu faço, o que que eu não faço, né? Deve ser bem complicado também para pai. Por isso que às vezes eu acho que eles se afastam um Sim, pouco até, né, da mãe, porque fala assim, se eu não sei o que fazer, deixa eu não atrapalhar, tipo isso, alguns né? ficam perdidos, né? E é complicado. Então, se a gente também não tiver esse olhar, é lógico, gente, é muita coisa para a mãe pensar, independente se é mãe de um, mãe de dois, mas já é bem complicado da mãe prestar atenção no que está ao redor dela. E eu não estou falando para ninguém, né, fazer isso. Mas é aí que eu quero chamar a atenção de se a mulher consegue se cuidar, pelo menos centrar um pouco mais nela, né, naquele momento de que ela precisa estar bem, automaticamente a gente vai conseguindo olhar um pouco, tentando. Acho que a internet está falhando um pouquinho, né? Bando, se Eu vocês acho que é o puderem, meu. por gentileza, senão eu posso, de repente, É, até ir para outro local. se ver qual que é, se alguém puder avisar, né? Que a gente também tenta interior. E eu cheguei um pouquinho antes Tem de várias entrar para a coisas ao live, eu ainda mesmo estou me tempo, adaptando né? para o lugar. Acho que Voltou? voltou. Senão, Agora eu estou te ouvindo e te vendo. Você está eu me estou te vendo ouvindo? bem agora. É, Ah, então tá bom. Tá travando, né? A Bebel falou que tá travando. Oi, Sol, a Sol entrou. Isabel, ao sol. Vamos ver se está fluindo. Tá travando ou ambas, gente. Senão a gente muda, eu tenho que mudar de lugar A também. internet. Só se eu... Agora voltou, vai estar para Bora lá. Vamos ver. Agora Era voltou. só um pouquinho, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui a internet. Tá, aqui tá falhando, tava falhando pra você. Esqueci. Tô vendo se eu tô no Wi-Fi certo aqui. Não, ele não tá entrando. Tô Tá. Eu consultando só aqui os tenho uma aqui, se universitários. falhar, eu me lembro do minha. Eu vou ver se eu acerto o Wi-Fi, o sinal. Enquanto isso, a gente vai tentando falar. É. Vamos falando sim. Me passa. Vamos falando. É, E eu vou aí tentar tem. mudar aqui o Wi-Fi. Se for o caso, eu saio para mudar a rede e a gente volta. Mas vamos ver se vai Tá. conseguindo Se fluir. cair de novo. Deixa eu entrar aqui no da Bibi.
A Vivi tem um trabalho maravilhoso de autocuidado com as mães. E essa é assim. E Peraí. eu estava louca para conversar com Não, ela a gente vai sobre conseguir. isso, Só vou mudar aqui a porque rede. Só um minutinho, gente. que não é só na unidade, né? A mulher de se deixar sempre sempre no segundo lugar. E essa de se cuidar, quando chega na frente, você, claro que vai ser bem mais corrido, mas você já tem o hábito, então você com certeza vai conseguir, talvez, encontrar um horário, um período que seja para você estar se cuidando, né? E acho que o pai também ajuda bastante nessa hora. Não sei se a Bibi caiu. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ela saiu, porque ela caiu. Sol, tá me ouvindo? A minha também tá travando. E agora que ela saiu, está travando ainda? Vou chamar ela de novo. Travou? O meu tá normal? Será que quando tiver o 5G vai estar normal? A gente vai conseguir fazer live sem travar? Ai, Deus, vamos lá, vamos aceitar aqui entrar ao vivo. Bora aceitar. Agora vim turbinada. Vamos lá. Ó, agora sim. Agora cheguei na internet. Pronto. Então tá ótimo. Eu estava falando, Vi, que a mulher, a gente tem o hábito de sempre se colocar em segundo plano, né? Em segundo lugar. E nesse momento da maternidade, então, deve ser mais complicado ainda, né? E aí, se você já tem um suporte, assim, é tão importante, né? Do pai também de ajudar, né? A rede de apoio, Sil, é essencial. Eu acredito que em qualquer momento, né, em qualquer situação de maternidade, contar com uma rede de apoio é primordial, né? Lógico, a gente sabe, nem todo mundo pode contar com uma rede de apoio, né, fixa, segura, né? Principalmente dos maridos, né? A gente tem uma problemática, né, de tempo. Eu falo, gente, é um absurdo a licença maternidade para os pais, coitados, 5 dias. 3 dias a gente fica no hospital. Fica assim por Curtir dia. 2 dias em casa. Não tem como, né? Então, nem sempre tem mãe disponível, sei lá, né, para ter uma rede de apoio. Mas, principalmente no meu caso de gêmeos, nossa senhora, a gente precisa de uma rede de apoio. Então, eu acho que em algumas coisas a gente tinha que mudar algumas leis para poder ter esse suporte, né? E essa questão da gente se cobrar é um pouco também, um pouco de reflexo, né, da nossa sociedade. A mulher se cobra, eu tenho que ser profissional, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, eu tenho. Gente, e lá atrás, como é que as nossas mães, as nossas avós faziam? Né? Nem tanto as nossas mães, porque acho que já foram inseridas num contexto mais, né, um pouco mais, já veio essa questão de trabalho, mas as nossas ancestrais, não existia isso, porque eram dedicadas para a maternidade.
e aquilo fluía. Ok, não era o ideal, porque era só focado em sermos mães. Mas no sentido da cobrança, eu acho que isso não existia tanto. Então, eu acho que a gente tem que alinhar um pouquinho isso, né? A gente voltar um pouco àquelas raízes onde a mulher podia ser mãe em sua plenitude e ser respeitada como uma mulher que é capaz de ser mãe e ser uma boa profissional quando ela reiniciar para o mercado, sem existir essa cobrança. Então, eu acho que fica um pouco incutido essa coisa, né? Ela vem do mundo corporativo, onde ela precisa ser, né, excepcional, ela precisa dar conta e ela transfere essa responsabilidade para a maternidade. Né? Esses dias, o meu marido ainda compartilhou comigo no LinkedIn uma profissional que ele conhece e que ela fez uma postagem. Ela era mãe de gêmeos. Ela, assim que acabou a licença maternidade, ela voltou. Um mês depois, ela foi mandada embora. Ela trabalhava numa grande companhia. Nossa, é impressionante como isso ainda acontece, né? E É impressionante. a gente fica assim, como que isso ainda acontece nos dias de hoje? É, como pode? Eu não me conformo. Ah, meu Não me pai conformo decidiu como as educar. empresas, apesar de toda a lei, apesar de toda de se falar demais sobre isso, é pouca ação, né? É pouca ação. Acho que é por isso que a mulherada toda agora está trabalhando por conta, porque é muito melhor para Sim, elas, né? Porque eu acho que a gente chegou num ponto que a gente não precisa mais provar nada para ninguém. A gente sabe que é capaz, sim, sim. E as né? empresas Então, perdem por isso que a profissionais mulherada está incríveis. O indo mercado perde profissionais incríveis. incrível. Perde, entre aspas, porque se ela não está no mundo corporativo, perdeu. Ela vai lá, se capacita, se Perdeu. estrutura, ela vai ser concorrência do mercado. E daqui a uns anos, Exatamente. os próprios profissionais autônomos vão virar o jogo. É uma questão de tempo. Vai demorar? Sim, mas é uma questão de tempo. A Bel tá falando aqui, ó. Infelizmente, a maioria daqueles que aprovam e fazem as leis são homens, é verdade. É E elas não tem essa sensibilidade mesmo, né? Não consegue ver esse lado que é da isso. mulher, E sem contar que né? assim, eles não Então, pensam acho que que essa mãe de gêmeos ou qualquer outra mãe, né? Aquela família precisa daquele trabalho. Né? É uma cadeia toda de resultados e de é, consequências. Aquela família precisa de sustento, precisa de renda, vai sobrecarregar para o marido às vezes, né, vai virar um profissional estressado, vai cair seu rendimento, e aquilo vai gerando um caos. Né? Então, gente, qual o problema dela é ser mãe? verdade. Vai ter trabalho? Vai ter trabalho, vai ter que se faltar, às vezes, para cuidar de um filho, mas isso não a desabona, né? Isso não anula a capacidade profissional, o conhecimento, o que ela entregou para aquela empresa durante o tempo em que ela não era mãe, né? Então, é bem complicado. É Muitas coisas verdade. precisam mudar mesmo. E é ligando com Precisa o que a mudar gente demais. tem, né? Se a gente não tiver bem estruturada, se a gente não tiver aí com a nossa espiritualidade bem, né, em plenitude, ninguém resiste a nada. É verdade, a espiritualidade é muito boa. E eu ia até perguntar para você, porque eu falei que eu vou fazer 4 perguntas para todas as meninas que participarem, né? Então, o que é espiritualidade para você, Vivi? Olha, hoje eu acredito que é praticamente identidade, assim, sabe? Faz parte de quem a gente é. Eu vejo hoje assim. Eu venho de uma família de criação católica, né? Toda a minha família é de criação católica. E mas eu falo assim, eu sempre fui uma católica meio da ONU, né? Eu sempre gostei de conhecer
de pelo menos xeretar a respeito de todas as religiões, de todas as crenças e dogmas, né? A minha mãe era voluntária numa instituição de fraternidade branca, em São Paulo é a Pax, né? Eu desde pequena frequentava, conheci. Então eu cresci entre cristais e mestres ascensionados e luz e Ai, que então delícia. eu passeei bem assim por conhecer todas as religiões. Então eu digo que eu sou espiritualizada, porque eu acredito que acima de qualquer coisa tem um ensinamento maior, que é o amor, e o amor entre todos os seres, né? É o que Deus nos ensina. Nós estamos aqui como todos iguais. Somos imagem e semelhança dele, no É, sentido de que somos iguais. Ele ama a todos os seus filhos, independente de qualquer coisa. Então, esse tem que ser a base de tudo, né? Você entender que se a gente não tiver esse olhar de bem para o próximo, como iguais, nós vamos estar ferindo a nós mesmos. Então, assim, eu tenho as minhas crenças como uma base cristã, mas com um entendimento Uhum. bastante amplo, assim. De uns anos para cá, por conta até da pandemia, né, eu acabei me conectando com uma mentora que nos colocou bastante a respeito de espiritualidade. Ela participava de um programa do mentor, o Marçal, que ele tem um programa chamado 10 em 1. São 10 anos de crescimento em um ano de estudo. E uma das partes grandes desse projeto é a leitura da Bíblia. Leitura de um livro, um filme, e dos módulos é um capítulo da Bíblia por semana. Toda semana tem um capítulo diferente. E ela trouxe isso para nossa mentoria, né? Ah, que E eu legal. comecei, foi aí que eu comecei, mesmo com todo o histórico de uma criação cristã, eu nunca tinha me aproximado da Bíblia. Para mim, a Bíblia era uma coisa, não vou dizer chata, mas era inacessível, não existia um entendimento. E quando a gente tem o acesso, se abre para isso e você conecta, né? Você se É, conecta com aquilo, você fala, nossa, quanto tempo eu perdi, como eu estava longe. é, Oi, Rô. gente, eu era nova, eu era muito radical, né? Você falou esse negócio da Bíblia, é tão engraçado, porque eu sempre, assim, eu também venho de família católica e já passei por tudo, né? Aí eu fui pro kardecismo, hoje eu sou reikiana, tudo, porque a espiritualidade é uma só, né? É os caminhos que te levam, todos levam para o Sim, mesmo caminho. sim. E a Bíblia, eu sempre achei, que eu falei assim, não, quem traduziu essa Bíblia, por quantas mãos foram, né, passaram essas traduções que hoje tem palavras lá que não eram o mesmo significado da época. E o estudar a Bíblia é legal por causa disso, né? Eu não vou lembrar agora, mas que nem diabo mesmo, na época de Jesus, era outro significado. Sim, sim. E eu sou tão doida que eu já li a Bíblia 2 vezes. Mas a gente começa a viciar. Não é que vicia. É, Porque para mim acabou se tornando um hábito, né? Como ela trouxe isso pra gente, né? A gente tem acesso a tudo. Eu hoje faço parte do grupo do que eu recebo, né, no Instagram, no Telegram, a missão da semana, e toda semana eu vou pegando para ler. E os dias em que, né, às vezes, de repente, por causa das crianças, eu não consigo fazer aquilo no mesmo horário, né, agora nas férias, eu fico esperando o momento para ir lá e pegar o capítulo da semana que eu preciso. A gente vai tornando aquilo um hábito, aquilo vai fazendo tão bem, porque dali você pega vários insights para a nossa vida, né? Vários ensinamentos, às vezes é uma é, frase que é aquele momento que você está precisando e você nem imagina que ali, num livro que é
tão milenar possa ter um insight que seja tão atual e às vezes tão necessário para aquele momento da sua vida. Aquilo parece que vai fazendo parte da Gente, gente. é verdade. Essa semana mesmo eu estava lendo alguma coisa e aí a minha Bíblia sempre fica aberta ali no quarto, né? De vez em quando eu dou uma olhada. E aí tem uma passagem que fala que, que Jesus fala que, eu não vou falar as palavras corretas, né? Mas aonde ele nasceu, ele não ia acontecer muita coisa, porque era um povo de pouca fé, né? Era um povo de Sim, pouca sim. fé. E eu falei, gente, como é interessante e como vem calhar com o que fala hoje a física quântica. Porque depende de você, depende da sua fé, não é Não religião, é religião. né? Não é dogma. Depende de você. Então, o que que você faz por você, né? Sim, Então, eu falo, a terapia, que nem muita gente vem aqui, e eu falo, eu sou apenas aquela dose de remédio, vai. Vou te socorrer naquele momento. Você vai se sair bem, você vai se sair leve, mas se você não mudar algumas coisas, não vai adiantar. Logo, ali na frente você vai ficar ruim sim, novamente, eu vou te dar né? o direcionamento, mas o caminho, quem tem que caminhar é você, né? Eu acredito que essa seja a sua Exatamente. missão, ou até mesmo da Sol, né? Que você conversou essa semana, É, é um bem-estar, mas eu tô te dando uma opção, eu sou uma ferramenta, mas você tem que acessar, né? E a Bíblia exatamente. nada mais é do que Vamos pegar até o sabedoria, exemplo né? Não é nem religião, é, é é a sabedoria. mesma coisa. É a sabedoria, é verdade. Para vocês, nem tirando até da área terapêutica, assim, vai. A pessoa vai lá na Sol fazer um procedimento que quer perder a barriga. A Sol fica lá, passa, faz um monte de coisa maravilhosa. Chega no final de semana, a pessoa toma Coca-Cola, come pizza, ou não é nem só no final de semana, a semana É o inteira, né? hábito, né? O Então, o que que vai entendimento. adiantar? Não vai adiantar nada. E aí é capaz de falar que o procedimento que não funciona, Ainda vai, né? Falar mal. né? Essa Mas visão. é justamente, você usou a palavra, né? A mensagem certa, né? Enquanto você não tiver um entendimento que depende da gente, a gente não vai conseguir olhar as possibilidades ao nosso redor e nem perceber de que É, as coisas estão aí, né? Hoje, se tratando do que a gente está falando de espiritualidade, o que, o que a gente recebe de Deus, do universo, ou do que as pessoas acreditam, o que está ao nosso alcance depende da gente. Deus nos colocou exato. em vida para a gente desfrutar. Mas se você não acreditar naquilo que está à nossa disposição, a gente nunca vai acessar. Tem que depender da gente. É verdade. É que a gente foi criado no vitimismo, né? No Sim, vitimismo, tudo é o outro, a culpa é do outro, eu não consigo por causa do outro. Então, hoje, graças a Deus, essa visão está sim, mudando para muita sim, gente, sim. né? Porque não depende, eu não dependo de governo, não dependo da inflação. Se eu tiver que pegar latinha na rua para comer, eu vou fazer. Sim, Você entendeu? Porque depende de depende de mim, mim. não é vergonha nenhuma, É, a gente né? não Eu tem acho que que Deus depender dá de muitas governo, sabe? Às possibilidades. vezes a gente fala, ai, mas é A, é B, é esquerda, é direita. Não, eu não tenho que depender de governo. O governo interfere, óbvio, mas você tem que fazer a sua parte, independente do que está ao seu redor, né? Você falou da Casa Latinha, a gente tem um É empresário verdade. aí maravilhoso, o Rick Chester. Ele vendia água no farol. Nossa, a história dele é Pois é, maravilhosa. A maravilhosa. porque se ele fosse analisar, avaliar, justamente o que você falou sobre o vitimismo, se ele fosse avaliar o meio em que ele vivia, as condições que ele tinha, e se ele fosse optar por ser vitimista, ele ia continuar numa vida miserável até hoje. Mas ele percebeu E que. se ele desse ouvido para os outros, Oi? né?
E se ele desse ouvido para os outros, e se ele desse ouvido para os outros também, né? É uma coisa que a gente tem que filtrar muito. Essa coisa de você não pode porque você não consegue. Lógico que eu posso, lógico que eu consigo, independente de onde eu nasci, de onde eu vivo. Eu tenho saúde, eu tenho decisão e eu acredito em mim, eu acredito na minha capacidade e eu vou fazer por onde, né? E é bem isso que a gente está É falando. Se a verdade. gente não tiver essa fé, independente de quem você determine para isso, né? Você escolha dentro das suas crenças, É, a gente não sai do lugar. não sai do lugar. É fé e acreditar em você, né? E eu quero te fazer outra pergunta. Como você lida com a espiritualidade no dia a dia? Eu falo isso porque às vezes a gente está tão cansado que a gente chega a deitar e nem chega a agradecer É. por aquele dia, né? Eu fico curiosa como que é a vida, porque assim, a gente tem o hábito de a gente é meio automatizado, né? Sim, Acorda, toma café, não sei o que, não sei o que, aquela coisa. Será que a gente algumas hoje eu tenho, né? Vou falar porque antigamente eu não tinha, de parar 5 minutos, respirar, pensar no seu dia, agradecer. é. Eu queria saber como que é isso para você. É bem assim, né? A gente vive muito automatizado. Problema, né? Não param, não vão ter oportunidade dessa percepção. No meu ritmo, né, na minha criação, eu sabia agradecer de manhã ao acordar e no final do dia pelo dia bom, né, por estar viva. E era o básico, né, que a gente aprendia, né, e tinha a criação. E ao longo do tempo, né, a gente vai aprendendo, vai estudando, vai conhecendo várias coisas, aprendendo sobre a gratidão, mas eu não entendia muito bem essa questão da gratidão, né? O que eu falo, esse conhecimento que eu tive, esse acesso a essa mentora, né, inclusive das meninas que estão aqui, que é a Tarciana Chuvas, foi para mim assim um divisor de águas. Eu costumo falar que a pandemia, com respeito a todo o processo negativo que o planeta passou, que as pessoas passaram, né, de morte, de perdas, para mim eu posso dizer que Uhum. foi, por um olhar positivo, foi um dos melhores momentos da minha vida. Porque eu fui mãe numa época de pré-pandemia, que meus filhos nasceram em abril de 2019 e a pandemia veio logo em seguida, né? Todo aquele boom. E eu tinha que espairecer minha cabeça, e aí eu comecei a procurar cursos, procurar o que quis, né, focar minha cabeça em alguma coisa que não Uhum. fosse fralda e mamadeira. E aí eu vim a partir desse conhecimento que ela trouxe, de rotinas, de né, acesso a Deus e a fonte, a Bíblia, e ensinar sobre a gratidão, sobre o que é verdadeiramente o agradecer, né? Que existem formas e formas de agradecer. Como você falou, às vezes parar no meio do dia e de você olhar ao seu redor e falar assim, nossa, obrigada por isso. Obrigada por eu poder estar aqui com meus filhos, de curtir, de saber que eles, né, estão saudáveis, ou gratidão por qualquer coisa É. do seu dia. Isso para mim se tornou mais latente de 3 anos para cá agora, né? Então, assim, fui criando hábitos, aprendi mais aprofundadamente sobre o Ho'oponopono, que Ai, o Poropó é é maravilhoso maravilhoso, também. né? E que a gente pode fazer a qualquer momento do dia. Você está, às vezes, estressado, você para dois É. minutinhos, fala as frases, aquilo mentalmente vai te trazendo para uma outra frequência. Então, toda essa questão É. de me abrir para a espiritualidade, porque querendo ou não, é uma conexão, né? Me trouxe um pouco mais de serenidade, me ajudou a lidar com os processos difíceis da maternidade de gêmeos.
sabe? Então, foi tudo se encaixando. E eu falo que nada é por acaso. Lógico, eu estou muito longe de ser um ser humano iluminado, né? Discípula de Buda plena, mas eu digo que eu evolui bastante quando eu tive esse acesso maior e me conectar mais com, através da espiritualidade, me conectar mais comigo, né? Então, o fato de Essa agradecer energia é desde o que maravilhosa. eu tenho, do que eu vivo, do que também do que eu pretendo, agradecer aquilo que eu quero ter, né? A gente agradecer como se aquilo Uhum. fosse verdade, porque se eu tenho fé, se eu sei por onde ir, se eu acredito nele e eu sei que nada vai me faltar, eu sei que eu vou, se eu vou, que eu posso conseguir, que eu tenho capacidade. E eu já agradeço, porque eu sei que muitas coisas só dependem da Exatamente. gente, né? Então hoje eu, graças a Deus, É isso e mesmo. todos os mentores que eu encontrei até hoje, eu posso dizer que estou bastante próxima de ter a espiritualidade, de praticar isso cada vez mais no meu dia. E quando eu não consigo, dentro das minhas rotinas, eu sinto falta. É verdade, né? Quando a gente cria esse hábito, parece que faltou alguma coisa, né? É incrível. Às vezes eu faço à noite, eu gosto de fazer de manhã também, logo que eu levanto, né? Porque à noite, geralmente, eu começo a fazer alguma coisa, eu durmo. É incrível. Eu falo, gente, que coisa de louco, só se eu ficar em pé. Eu falei, eu acho que eu vou começar a fazer em pé, porque é incrível como eu durmo à noite, não tem jeito. Mas o bom de trabalhar em casa é isso, né? Trabalhar em, em casa, Sim, né? de Ou por montar o seu, conta, por seu causa disso, porque se você porque qualquer coisa, você não vai ficar com aquela consciência pesada de parar aqueles 5 minutinhos, respirar e voltar, né, ao ritmo. sim, Esse é o bom, né? E fala a espiritualidade, fala que a gente não tem só um anjo da guarda, é tudo uma egrégora que a gente tem em volta, torcendo e querendo o nosso bem, né? Então é só você querer realmente estar disposto a isso. sim. Agora, mais uma provocação. O que você diz da frase você é um ser imortal? É, é o que eu falo, né? A partir do momento que a gente tem esses conhecimentos, a gente tem o entendimento das coisas. Talvez num outro momento da minha vida lá atrás, eu encararia isso como o fim, né? Talvez nem daria tanta visão para o que é a imortalidade, né? Eu ainda tenho medo da morte física, né? Ainda é uma coisa que eu não sei trabalhar muito bem. Mas quando a gente entende que a gente realmente está numa passagem, a vida aqui é uma etapa, é um aprendizado, né? É uma passagem mesmo. Todo mundo fala, ah, fez a passagem, e fez a passagem. É uma passagem, é bem complicado da gente entender essa parte, porque nunca se fala tanto, nunca se fala a respeito, né? Da gente, apesar de se você estudante da Bíblia, a gente tem várias passagens lá que falam sobre isso, porque se Jesus fala que o mundo dele não é daqui, É, né? O nosso também não. sim, sim. Se você vê desde E essa na época, casa do eles pai tem falam da várias moradas. imortalidade sem, sem criar muito, chamar muito atenção do jeito que às vezes, né, por muitas vieses, alguns vieses religiosos, né, que por vezes não acreditam dessa forma, mas na Bíblia já fala, quando ele menciona que teve contato com Moisés, né, que passou algumas visões para eles, mas fala, mas o Senhor nunca o encontrou. Aí ele fala, não nesse mundo, né? Então, ele É, teve os ensinamentos de todos os antepassados, teve as vivências, mas não da forma que nós temos o entendimento.
Mas a gente tem que ter É, essa noção de que nós temos, eu pelo menos creio nisso, né? Nessa vivência de que nós somos muito mais do que uma simples matéria. é verdade. Eu tô lendo um livro, eu nem, deixa eu ver como é que ele chama. Você falou, eu acabei de lembrando, porque é Portal Multidimensional. Tá ao Ah, contrário. Mas é Portal Multidimensional, além da magia e da órbita terrestre. Aqui eles falam que a gente está, né, aqui no planeta Terra por nossa livre e espontânea vontade. A gente quis estar aqui. sim, E uma coisa vamos falar que é contrato, é o esquecimento, né? É como se aqui fosse uma escola, vamos se dizer sim. assim. Você vai para lá, você vai aprender, mas só que você não vai lembrar do lado de cá. Porque o lado de lá é muito bom. A gente acha que não ia querer nem Se a voltar. gente for ficar lembrando de lá, a gente não vai querer ficar aqui. Eu tinha ouvido alguma coisa, assim, já tinha ouvido a respeito desse conceito, que é justamente por isso, né? E se a gente vem com as memórias, a gente não passa pelos aprendizados aqui, né? A gente vai se tornar Exato. resiliente, né? Não. Vulcanizado, não quero esse aprendizado, eu já sei o que é. E a gente precisa, justamente para evoluir. Mas depois eu quero que você me passe exatamente esse livro, porque eu vou. É sempre bom. Eu passo, eu passo. Ele é muito bom, ele é muito bom. Eu não sei quantos minutos tá de live, pelo menos aqui tá faltando acho que 12 minutos, 10, 7 minutos. Aí eu vou fazer mais uma pergunta para Enquanto o você. Insta não derrubar a gente, O que você é? Eles derrubam, né? O que você faria hoje se sua partida fosse amanhã? nossa, eu ouvi você fazendo essa pergunta para Sol. E você acredita, que, né, assistindo a live, você acredita que naquele momento eu não me atentei à resposta da Sol, porque eu fiquei me perguntando o que eu faria, sabe? Quando né, você se desliga. E eu ainda não sei, né? O que, como eu falei, eu ainda tenho muito a trabalhar a respeito da minha passagem, né? A morte ainda não é uma coisa que eu lido muito bem, mesmo sabendo que eu ainda posso ir para outros lugares. Mas eu acho que eu tentaria dizer para todas as pessoas assim, não é preguiça, não é hipocrisia, não, mas que toda a convivência foi maravilhosa, foram aprendizados e agradecer por tudo, sabe? Eu acho que a gente tem que ser grato por todas as experiências, as boas, as maravilhosas e aquelas nem tanto, porque foram aprendizados, porque fizeram parte da nossa existência, da nossa passagem, do nosso desenvolvimento, sabe? Eu seria grata por tudo que eu recebi aqui, né? Eu teria talvez. ah, eu poderia dizer assim, ó, me dá 24 horas, me dá 48 horas. Um dia eu iria tentar me conectar com todas as pessoas e fazer essa gratidão. E no outro dia eu ia querer só passar com as pessoas que eu amo, né? Tipo, aproveitar aquela vivência. Eu queria levar aquela energia de amor com as pessoas que eu amo. É, ela é uma. Eu até falei para a Sol, eu não sabia se eu faria ou não essa pergunta, né? Mas eu estou fazendo essas perguntas justamente que é para provocar isso É na gente, porque é algo interessante. que a É uma gente não reflexão pensa. que a gente não tem. A gente é uma reflexão, exatamente, porque às vezes eu falo, poxa, ai, quero ligar para tal pessoa, vai, besteira, sei lá, liga, caramba, você não sabe se está aqui amanhã. Aquele carinho que às vezes eu falo, que mãe é mais fácil ter aquele carinho com os filhos, né? Não, vou lavar a louça? Não. Abraça primeiro o seu filho, dá um beijo, né? Porque a gente tem a vivência é hoje, que nem a gente estava falando, o ontem passou, o futuro a Deus pertence, então o presente é hoje que você tem que fazer tudo que está aqui no teu coração, né? É.
porque a nossa data de validade aqui, eu falo que ninguém tem, só Olha Deus. esse dia que ele fala, amiga, chegou a sua senha chegou. Como eu tenho uma Sua conhecida senha que fala, chegou, sua senha pronto. chegou. Você falou, você usou uma frase que a gente fala sempre, né? Use, fale, faça hoje, fale hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E você me fez lembrar um fato que às vezes a gente não se percebe, e às vezes nem eu mesma, né? Mas que me veio na memória agora. E eu não quero usar para deixar o clima triste, pesado, mas é justamente para que a gente tenha essa percepção. Quando foi na época da passagem da minha tia, a irmã do meu pai, ela estava passando por um processo de saúde complicado, mas a gente nunca ia imaginar que ela estivesse para falecer. E eu tinha voltado de viagem, já tinha voltado bem tarde. E a minha mãe falou assim: ah, liga para sua tia só para dar um alôzinho que você chegou, que ela sabia que você ia viajar, ela estava preocupada, que era época de trânsito, né? Assim, de época de muito trânsito em estrada, enfim, ocasião, né, de muito movimento. Uhum. Falou só para avisar que você tá bem, né? Porque ela estava gripada, tão ruim. E mesmo assim ela se preocupou em querer saber se você já tinha chegado, só manda um alôzinho para ela. E eu liguei para ela à noite já e fui a última pessoa com quem ela falou. De manhã Olha isso, tá ela vendo? já tinha feito a passagem. Então, eu tive a oportunidade de ainda ouvir a minha mãe, de acatar aquilo, e eu podia ter falado, ah, mãe, não, amanhã eu ligo para ela. Amanhã eu ligo. Não ia ter, entendeu? Então, vamos também ouvir os sinais, né? Que às vezes, É, sinais, você falou né? tudo agora, os Ouvir os sinais. sinais. E, gente, é 5 minutos da nossa vida, 10, que a gente às vezes não é nem por questão de não pensar que as pessoas não podem estar amanhã, mas às vezes só o fato de você ligar, de mandar uma mensagem, hoje a gente tem a tecnologia para isso, só você transforma o dia da outra pessoa melhor. Às vezes é o momento que ela está passando, ela só precisa do oi. E é um pouquinho que você deu de É você e verdade. você pode mudar a vida de uma pessoa, ou você pode transformar a passagem de uma pessoa. Porque se a gente tem essa É crença verdade. de que nós vamos para um outro plano, o que ela levou daqui foi um último sentimento, foi de amor. O que ela levou foi amor. Ai, que delícia, que mensagem linda para o nosso final de live. Ah, que delícia. Gente, amei, amei. Mas é isso mesmo, essa provocação que eu faço é justamente para a gente pensar, para sair do É automático, sair do sabe? automático. Que nem você como mãe, de se cuidar, né? A gente tem a casa, tem um monte de coisa para fazer, mas tem que cuidar também de você, A casa vai ficar, né? E a espiritualidade é cuidar de si. sim, sabe? Porque casa vai ficar. Quando a gente passar, a gente não sabe se vai hoje, se vai amanhã, se daqui 100 anos, 50. As coisas vão ficar. Mas o que você conectou é o que vai realmente importar. E é o que eu falo. Por isso que eu falo que eu foco na mulher. Se ela estiver bem, tudo ao redor dela vai fluir. E se ela aos poucos for adaptando, né, o autocuidado, o contato com a espiritualidade, com as crenças dela, independente de quais forem, vai só fortalecer os momentos difíceis que ela vai passar na maternidade. Não adianta a gente romantizar. É difícil? É difícil. É, não adianta. A maternidade, principalmente na primeira gestação, né, na primeira, não tem manual. E a gente vai experienciando e vai achando que vai ser difícil, e é um dia após o outro. E se a gente não tiver esse momento para se fortalecer na espiritualidade, para se fortalecer na autoestima, a gente não consegue dar o passo da melhor forma possível. Né? A gente não consegue extrair da gente o melhor que a gente tem.
Então faz toda a diferença olhar para si e se conectar com a fonte, gente. Eu acho que, principalmente nos dias de hoje, é essencial a gente procurar esse caminho. Essencial, eu também acho. A gente é um ser espiritual, né? Então, essa conexão tem que ser o mais natural possível, tem que ser o normal. Porque às vezes eu vejo que as pessoas não gostam nem de conversar. Hoje eu acho que até conversa-se mais a respeito, né? Sim. É algo que eu falo, gente, tem que conversar com o filho desde pequeno sobre isso, Colocar desde né? Porque pequeno. criança consegue. E depois eles, quando forem maiores, que façam as suas escolhas, mas tem que dar um direcionamento, né? Faz parte da nossa obrigação. Sim. É isso mesmo. Obrigada, Sol. Sol tá falando, é outra Sol, essa Sol é minha prima. Que Ai, delícia de papo. Obrigada, amor. Gente, eu quero agradecer, Vivi. Parabéns, porque é 16 anos de casada, é isso? De namoro, 16 de anos quê, de meu amor? relacionamento, Parabéns. é verdade. O ano que vem eu faço Olha 10 de aí, casada, olá. mas estou há 16 anos. Parabéns, hein? Dia de comemorar, ainda arrumou uma agendinha para falar aqui Ai, comigo. com certeza, se não ia negar. Lógico, é um projeto, né, da gente, de sororidade, né, da nossa turma, da gente incentivar cada uma o trabalho da outra e principalmente nesse trabalho legal que você está fazendo, de justamente levantar essas discussões, trazer mais esse assunto, levantar e provocar essas discussões. Parabéns, foi uma iniciativa maravilhosa e a gente vai fomentar isso por onde eu puder, com certeza. Parabéns por esse trabalho lindo. Obrigada, obrigada mesmo, Vivi. Obrigada a todo mundo que apareceu aqui, que nos prestigiou nessa live. Eu espero que tenha sido contribuição para vocês. Eu estou segurando o celular aqui, porque eu não sei se é minha conexão ou não, então ficou A gente vai balançando, mas está ajeitando. tudo bem. Mas agradeço demais a todas vocês. Vai ficar gravado aqui, vai ficar gravado no canal do YouTube. Semana que vem vai ter mais. Quem Tá for bom? Mais uma dos vez. meus contatos, né? Rô, Marcinha, Tere, quem tiver nessa live, gente, sigam essa mulher maravilhosa que ela tem muito a ensinar pra gente. Amar um ser humano de muita luz. Sigam a Silvia Terapeuta. Gratidão. Eu te agradeço. Isso, e sigam a Vivi também, tem muita dica lá. Beijo, meus amores. Boa tarde, viu? Sucesso. Gratidão. Gratidão a todas. Obrigada, amore.